Muitos homens carregam um problema profundo, o desejo desesperado de ser querido pelas pessoas. Eles andam com a cabeça baixa, hesitando nas palavras, oferecendo lealdade, como se fosse um cachorro vira-lata oferecendo a barriga. Fazem isso na esperança de receber um pouco de atenção. Eles não latem para proteger seu território, mas para serem aceitos socialmente. Viram cães, obedientes, dóceis e esquecidos. Desde cedo, te ensinaram que lealdade é sempre uma virtude, mas nem sempre é. Às vezes, ela é só uma coleira invisível. Quando você oferece lealdade a quem não merece, vira prisioneiro das próprias amarras. E quem cobra lealdade sem ter conquistado respeito, age como um tirano. No fim, quem mais sofre é quem se curva, o cachorro que se entrega esperando amor e recebe desprezo. A figura do cão, embora domesticada e elogiada por sua lealdade, é na verdade uma criatura criada para a submissão. Seus instintos são embotados, seus dentes oferecidos não para caçar, mas para defender seu mestre. O que o mundo aplaude como lealdade é, em sua essência, uma rendição silenciosa da soberania. O cão não vive para si mesmo, mas para a mão que o alimenta. É alimentado quando permitido, elogiado quando útil e punido quando desobediente. Esta criatura, embora aparentemente nobre em sua dedicação, incorpora a própria essência da dependência. Torna-se escrava do afeto, viciada em aprovação e paralisada pela rejeição. Na vida política e pessoal, o homem que se comporta como o cão, que busca validação, que balança o rabo ao ser elogiado, que recua diante da desaprovação, está condenado a permanecer aos pés dos outros. Ele nunca liderará, pois a liderança exige independência de pensamento, tolerância à solidão e uma capacidade implacável de agir sem aplausos. O cão, condicionado a temer a desaprovação, não consegue pensar além dos desejos de seu mestre. Ele não se move por sua própria vontade, ele espera por comandos. E é aí que algo dentro dele se cala. Não é uma morte visível, mas é o começo do fim, quando a própria vontade deixa de falar. Esse silêncio interno, essa ausência de comando próprio, é o que torna um homem incapaz de sobreviver num mundo onde só os lobos e os leões mantêm a cabeça erguida. Nas empresas, nas redes sociais, nas rodas de amigos, todos estão cheios de predadores vestidos em seda, sorrindo com a graça de serpentes. Estes predadores não latem, não imploram, não anunciam sua presença. Eles observam, calculam, escolhem seu momento. Enquanto isso, o cão, faminto por aprovação, revela toda sua alma no balançar do rabo. Sem perceber, mostra seus medos, desejos e fraquezas. Todos esses sentimentos são claramente lidos pelos mais astutos, e tudo o que é mostrado, mais cedo ou mais tarde, será usado contra ele. A tragédia do cão não está em sua lealdade, mas na ilusão em que vive. Ele acredita que, sendo gentil, será poupado, que, sendo obediente, será protegido, que, sendo inofensivo, será amado para sempre. Mas o amor desaparece, as circunstâncias mudam e os mestres se cansam. E quando o perigo aparece, ninguém protege o cão. Ele é o primeiro a ser descartado ou deixado para trás, com os dentes enfraquecidos por anos de obediência cega. O cão que não pode caçar, não pode lutar e não pode sobreviver sem afeto, torna-se um fardo. E fardos são descartados. Em tempos de conflito, o cão não consegue proteger o portão. Ele até rosna para parecer valente, mas não tem coragem nem astúcia para agir. Depende sempre de outros para fazer aquilo que ele mesmo não consegue. Por isso, nunca é temido, e não ser temido é o mesmo que ser impotente. E quem não impõe respeito, perde espaço. Porque no fim, não é o quanto você é agradável que importa, mas o quanto as pessoas reconhecem sua firmeza quando necessário. Um homem com alma de cão não impõe respeito, apenas simpatia.
Mas simpatia não constrói impérios, não vence batalhas e não o protege quando os ventos mudam. Esta adoração dos traços do cão, lealdade, obediência, gentileza, é uma ferramenta usada por aqueles que estão no poder para manter o controle. Eles pregam virtude não porque a honram, mas porque enfraquece aqueles que a seguem cegamente. Os poderosos não vivem como cães, apenas ensinam os outros a viver como. Eles sorriem enquanto o cão protege suas posses, enfrenta suas batalhas e alimenta suas ambições, tudo acreditando estar vivendo um propósito grandioso. Mas não há nobreza onde não existe autenticidade. Quando falta liberdade, até o gesto mais heróico é só uma forma disfarçada de servidão. Para entender a extensão completa do aprisionamento do cão, deve-se olhar para como rapidamente a sociedade se volta contra ele. O cão que morde uma vez, mesmo em defesa, é chamado de perigoso. O cão que para de obedecer é abandonado. O cão que questiona seu mestre é sacrificado. A lição é clara: obediência não é um mérito, é o mínimo esperado. E quando ela acaba, o valor do cão desaparece junto. O servo que esquece seu lugar não é corrigido, é simplesmente excluído. Assim, os mesmos traços que uma vez tornaram o cão útil agora garantem sua destruição. O cão é uma criatura admirada por tolos e usada pelos astutos. Sua lealdade é exibida como virtude, sua obediência confundida com força moral e sua ansiedade para agradar vestida como nobreza. Mas remova o sentimento e o que resta é um ser treinado para precisar de aprovação, para se rebaixar ao menor sinal de desaprovação e para trocar seus instintos por uns rapinhas na cabeça. O cão não nasce para servir, mas é rapidamente quebrado para servir. É um escravo tornado palatável pelo afeto. E assim, também é o homem que se modela segundo ele. Aquele que escolhe a vida do cão acredita que a segurança está em ser agradável, em ceder, em nunca representar uma ameaça. Ele teme o conflito mais que a humilhação, o castigo mais que a mediocridade. Ele aprende a antecipar as necessidades dos outros antes que sejam faladas, não por sabedoria, mas por medo. Medo da rejeição, medo do abandono, medo de ser visto como perigoso. Sua língua é rápida com desculpas, seus olhos sempre buscando permissão. Ele não se move a menos que receba o sinal. Ele não fala a menos que seja convidado. Ele caminha pela vida sob a ilusão de que ser inofensivo é a mais alta forma de bondade, quando na verdade é o caminho mais rápido para a irrelevância. O homem com coração de cão vive na coleira da opinião pública. Ele prospera com elogios e murcha sob críticas. Uma única palavra de aprovação o eleva, uma sobrancelha levantada o quebra. Ele não pode suportar tensão porque nunca conheceu a solidão. Ele não pode comandar respeito porque nunca ousou ser temido. Ele se apega à falsa ideia de que a lealdade vai protegê-lo, que a gentileza vai lhe dar influência e que a submissão vai elevá-lo. Mas o mundo não funciona assim. O verdadeiro poder emerge só de quem age por vontade própria, quem pode tomar sem pedir permissão e quem sabe ficar sozinho sem fraquejar. Olhe com atenção e verá que, nos governos, nas reuniões importantes e no mundo dos negócios, quem sobe não é quem vive ansioso para agradar. Os ansiosos são apenas tolerados, usados e descartados. O cão é chamado para a mesa, não para participar do banquete, mas para se sentar silencioso aos pés dela. Quando a festa termina, recebe um resto e abana o rabo agradecido. Acredita estar em uma posição nobre, mas confunde estar perto do poder com ter o poder de verdade. Porque no final das contas, o carinho e o afeto são frágeis e passageiros. Eles não garantem proteção nem segurança aos mestres. O que realmente importa para quem está no poder é a utilidade, o quanto alguém serve a seus interesses. Quando essa utilidade acaba, o afeto some
e o cão é descartado sem hesitar. O cão vive sob o domínio de quem não age como ele. Líderes verdadeiros não se ajoelham diante dos seus seguidores. Generais não pedem aprovação dos soldados. Quem manda não precisa pedir desculpas aos que obedecem. A verdadeira liderança se sustenta na distância, na disciplina e na capacidade de agir com firmeza, mesmo sem pedir permissão. O cão, em contraste ao mestre, não pode suportar o peso da solidão, da desaprovação, do silêncio. Ele precisa ser visto, precisa ser chamado de bom garoto, precisa ser dito que é valioso. E essa necessidade é sua gaiola. Sabe o que é pior? É que o cão não percebe sua própria prisão. Ele acha que é livre porque não é maltratado, que é escolhido porque recebe comida, que é amado porque é tolerado. Mas quando desobedece, a verdade aparece. A coleira a aperta, a mão que antes era suave fica dura, a voz calorosa se torna fria. Não é amor que o prende, mas medo disfarçado de lealdade. Ele foi condicionado a confundir aceitação com sobrevivência. Não é honra, é controle. Ele obedece não por vontade, mas porque esqueceu como decidir. Observe o cão nos momentos difíceis. Quando o mestre desaparece, quando o perigo se aproxima, quando a fome aperta. Ele fica perdido, inquieto, sem saber o que fazer. Nunca aprendeu a agir por conta própria. Foi recompensado por obedecer e punido por pensar. Assim, aprendeu que seus instintos não valem nada e que só na entrega encontra segurança. E é nesse momento de crise que ele falha. Paralisado pelo medo ou perdido na confusão, torna-se inútil para si e para os outros. Ele abriu mão das próprias garras pelo conforto e perdeu os dois. No teatro do poder, nem sempre vence quem age com transparência. Muitas vezes, quem domina é aquele que sabe esconder suas intenções sob uma aparência feroz e calculista. Uma máscara. E a máscara mais eficaz é a do lobo. O lobo não é apenas uma fera caçadora, mas um símbolo de força controlada, contenção da violência e precisão no ataque. Ele não surge do caos, mas da necessidade. Em um mundo onde os homens se destroem entre si com palavras, leis e falsas virtudes, agir abertamente como um lobo é imprudência. Mas viver sem o lobo interior é fatal. O sábio não rejeita o lobo. Ele o mantém escondido sob a pele, paciente e vigilante. O lobo não busca aprovação, não abana o rabo nem ofega em busca de carinho. Ele é silencioso em sua dignidade, solitário em sua força. Enquanto o cão busca proteção no grupo, o lobo confia apenas em seus instintos e em seus dentes. Ele não uiva por atenção, mas para afirmar seu comando. Dentro da matilha, o lobo conquista seu lugar pela demonstração de domínio, não pedindo favores. Ele entende a hierarquia não como uma prisão, mas como uma escada a ser conquistada, não com palavras, mas com força calculada. Usar a máscara do lobo não significa perder a humanidade, mas protegê-la. Quem revela suas intenções abertamente logo é desmascarado. O homem que expõe toda a sua natureza se torna vulnerável aos mais espertos. Um livro aberto, uma fraqueza à mostra. O lobo sabe que o disfarce é uma forma de proteção. Ele não uiva quando se sente ameaçado. Fica em silêncio, observa sua presa e só ataca quando tem certeza do sucesso. O cão age por impulso, o lobo age por certeza. O verdadeiro poder exige não só ação, mas ter a atitude no tempo certo. E esse é o dom do lobo. O lobo sabe esperar. Não se deixa dominar pelo medo, nem se ilude com falsas esperanças. Não se joga em todas as oportunidades, mas persegue apenas as melhores. A arte da caça está no silêncio antes do ataque, não no barulho da ação. Enquanto muitos correm atrás da isca, o lobo a cerca com calma. Ele percebe a armadilha muito antes de ela se fechar.
Por isso, o lobo sobrevive onde outros caem, não por ser o mais rápido ou forte, mas por ser paciente, atento e disposto a fazer o que os virtuosos jamais fariam. O lobo não é cruel, a crueldade é dos desesperados. Ele caça não por prazer, mas por necessidade. Não gasta energia com vingança, nem se perde em indignação. É eficiente. Sabe que o medo é uma ferramenta mais afiada que o amor e que o silêncio pesa mais que uma súplica. Quem enfrenta o lobo sente sua presença. Não precisa se provar. Não há latidos, nem exibições, nem discursos. Apenas a certeza das consequências. Isso é poder. Usar a máscara do lobo é reconhecer a força da dualidade. Não se pode ser sempre a fera que traz destruição, mas é preciso estar pronto para se tornar ela a qualquer momento. A verdadeira força está em parecer inofensivo enquanto se mantém perigoso. As ovelhas dormem tranquilas ao lado do cão, mas tremem quando o lobo aparece. O homem que entende o poder sabe se esconder atrás da gentileza, sem jamais baixar a guarda. Oferece gentileza como um gesto, nunca como dependência. Fala baixo, mas sabe que seu silêncio guarda uma lâmina. O homem sem o lobo é vulnerável. Explica demais, teme ofender e se limita pelo desejo de ser visto como bom. O lobo não se importa com aparências, só com resultados. Não discute moralidade com os mais fracos. Não precisa justificar sua natureza. Ele age e suas ações falam por ele. Nisso, ele é livre, não por estar acima dos outros, mas por não ser preso pelo próprio julgamento. Compreender o lobo é compreender a necessidade das máscaras. O mundo não recompensa quem revela seu verdadeiro eu. Ele o devora. Mas aquele que sabe quando mostrar o rosto e quando mostrar os dentes, torna-se intocável. Não é governado por impulsos, nem conduzido por necessidades imediatas. Controla sua presença como uma arma, sempre embainhada, mas pronta para ser sacada. Falam da lealdade como se fosse uma coroa que honra o homem virtuoso. Mas essa é uma ilusão criada por quem se beneficia da obediência, não por quem entende o poder de verdade. A lealdade verdadeira não é um presente livre. É uma corrente apertada ao redor do pescoço de quem a oferece. Liga o homem não a uma causa, mas a um mestre, não a um princípio, mas a uma dependência. É uma palavra bonita usada para santificar a submissão, dignificar a servidão e proteger os interesses daqueles que temem o surgimento de homens livres. A lealdade só vale quando usada com inteligência. Ser leal sem condições é entregar a vida sem garantias. O homem sábio sabe disso. Ele oferece lealdade como um empréstimo, não um presente, condicional, estratégica e sempre reversível. Ele fala a língua da fidelidade, mas por trás do sorriso há sempre um cálculo. Oferece lealdade quando isso lhe traz benefício e a retira quando se torna uma ameaça. Não confunde lealdade com submissão. Sabe que, para sobreviver, às vezes é preciso abandonar antigas alianças, mudar de rosto, alterar o caminho. Isso não é fraqueza, é adaptação. Exigir lealdade dos outros é um sinal de medo. Os fortes não imploram por lealdade. Eles a impõem por meio da força, do respeito e da necessidade. Apenas os fracos pregam a lealdade como uma virtude, esperando que laços sentimentais mantenham juntos o que a força não consegue. E só os ingênuos oferecem sua lealdade sem ter certeza de que aquele a quem servem arriscaria por eles tanto quanto eles arriscam por ele. Ser leal a alguém que não faria o mesmo é vestir a coleira de um cão e acreditar que está usando uma coroa. Mais perigosa ainda é a lealdade aos ideais, pois eles são ainda mais voláteis que os homens. Mudam conforme o vento, desmoronam sob pressão e frequentemente servem como ferramentas para manipulação.
Quem permanece fiel a uma causa que perdeu sua essência não difere daquele que insiste em ficar numa casa em chamas só porque um dia a chamou de lar. Princípios, assim como a lealdade, devem ser constantemente avaliados e descartados quando não servem mais à sobrevivência. Os mortos não podem se chamar nobres. Eles apenas apodrecem, elogiados pelos que são espertos o bastante para continuar vivendo. Aqueles que ascendem, seja o poder, a riqueza ou a liberdade, não o fazem sendo leais a todos, mas escolhendo a quem ser leal, quando isso lhes convém. Sua lealdade é seletiva, seus juramentos temporários, sua confiança reservada para si mesmos. Formam alianças, não vínculos eternos. Fazem negócios, não promessas. E quando a maré muda, são os primeiros a ajustar suas velas. Não por falta de honra, mas por entenderem a natureza das tempestades. O homem que morre com fama de leal é frequentemente esquecido rapidamente por aqueles que o substituem. Já o que sobrevive dobrando a corrente pode não ser lembrado como leal, mas é lembrado como vivo. O mundo, apesar de suas máscaras de civilidade, não responde à gentileza ou submissão, mas à demonstração de força. Não se curva aos mansos, mas aos perigosos. Quem geme quando é golpeado, pede em vez de exigir, busca piedade antes de impor respeito, está destinado a ser pisoteado. Isso não é crueldade, é a ordem natural das coisas. Da selva corporativa às mesas de negociação, das ruas às salas de decisão, tudo se curva ao poder. E o poder não se mostra em súplicas ou lágrimas, mas na firmeza de quem sabe o que carrega. Presas afiadas, escondidas sob silêncio e controle. O homem que deseja estar seguro precisa parecer perigoso. Não necessariamente alto ou imprudente, mas perigoso. Há uma grande diferença entre fazer barulho e representar uma ameaça real. Cães latem para avisar, assustar e criar uma ilusão de força, mas o fazem porque têm medo. O lobo, por outro lado, não precisa latir. Sua presença basta. Seu silêncio fala mais alto que os gritos dos desesperados. Essa é a arte da dominância. Dizer pouco, agir muito e deixar seu silêncio carregar o peso da sua decisão. Quando os outros olham nos seus olhos e percebem que você não recuará, não implorará e não hesitará, eles não o desafiam duas vezes. Quem não inspira temor, não conquista respeito. Pode até ser querido ou merecer compaixão, mas jamais receberá responsabilidades reais. Líderes não são escolhidos pela cordialidade, mas pela capacidade de tomar decisões difíceis sem vacilar. Um príncipe que não pune é apenas uma figura decorativa. Um general que hesita em retaliar é um perigo para seus homens. Quem não sabe dizer não com firmeza será usado até ficar vazio. O mundo está cheio de cadáveres de homens agradáveis, gentis, suaves, que sorriram demais e atacaram de menos. O medo não é uma falha, é uma ferramenta. Bem usado, ele derruba obstáculos mais rápido que qualquer diplomacia. Um único ato de brutalidade calculada fica gravado por muito mais tempo do que 100 gestos de gentileza. A misericórdia é admirada somente quando vem dos fortes. Quando os fracos a mostram, não é vista como nobreza, mas como sinal de fraqueza. E fraqueza, neste mundo, é convite para ser devorado com uma presa fácil. Entender isso é entender como agir no mundo. Um homem não deve gritar quando é ferido, não deve se justificar quando desafiado, não deve apelar à justiça. Justiça é uma ficção criada por aqueles que detêm o poder para controlar os que não o têm. O mundo não se importa com o que você merece, só com o que você pode conquistar e manter. Se quer evitar ser dominado, precisa irradiar a capacidade de dominar. Não se vanglorie, mas nunca ceda. Treine seu rosto para não revelar pânico, sua voz para não carregar desespero, suas mãos para permanecer firmes mesmo diante da traição.
presas não são apenas armas, são símbolos. A diferença entre os poderosos e os impotentes não está na moralidade, mas na disposição de agir sem pedir permissão. O homem com presas não espera pelas condições perfeitas. Ele as cria por meio da ação. Ele sabe que gentileza sem alavancagem é sinal de fraqueza e que diplomacia sem a sombra da força é apenas ruído vazio. Quem pode destruir, mas escolhe não fazê-lo, esse sim é o verdadeiro poder. Quem não pode destruir e implora por clemência é uma vítima. Mesmo no mundo civilizado, a regra é a mesma. Na política, quem pode destruir reputações é ouvido. Nos negócios, quem pode sair da mesa ou derrubá-la dita as regras. Nos relacionamentos pessoais, quem é conhecido por punir traições sem aviso quase nunca é traído novamente. O sussurro da capacidade, sustentado por uma firmeza inabalável, molda o comportamento dos outros. Eles escolhem as palavras com cuidado, pisam leves, oferecem o que jamais dariam a um suplicante desesperado. Não há honra em se tornar mártir de princípios quando seus inimigos celebram sua queda. Um homem deve ser como aço envolto em veludo, suave no discurso, mortal na ação. Deve dominar a arte de parecer calmo, enquanto mantém o poder de causar caos. Quando você entra em uma sala, é melhor que sintam medo de cruzar seu caminho do que esqueçam que você esteve ali. O gemido é rapidamente esquecido. A presa, jamais. Está nas leis da natureza, no instinto humano e na história registrada. Quem tem dentes dita as regras. Quem não tem, as segue. Quem quer despertar o seu poder e subir na hierarquia da vida, deve aprender cedo que a moeda da ascensão não é popularidade, mas clareza. E clareza exige decisões que serão rejeitadas por muitos e respeitadas por poucos. E esse poder não existe sem inimigos, pois ele cria contraste. Quem está no topo precisa ser separado de quem está embaixo. Essa separação gera ressentimento, e ressentimento gera ódio. Não é uma falha no poder, mas seu preço. E só quem aceita pagar esse preço pode segurar algo além de uma ilusão. O ódio, por sua vez, não é um fracasso, é um sinal. Indica que você deixou de ser mera mobília na vida dos outros, que suas ações têm peso, que sua presença incomoda seu conforto. Não corre perigo o homem odiado, mas aquele que todos esquecem de temer. O homem fraco busca afeição na esperança de que ela o proteja. Ele acredita que, se as pessoas gostarem dele, não o atacarão, que mantendo todos satisfeitos, estará seguro. Mas segurança baseada na aprovação é frágil, dura apenas enquanto os outros permanecem contentes. Quando chega o momento de escolher entre o que é certo para si e o que agrada aos outros, ele se vê sozinho e, se não estiver preparado para essa solidão, desmorona. Se essas palavras despertaram algo dentro de você, se sente que o cão obediente precisa morrer para que o lobo emerja, quero que faça algo. Não por mim, por você. Deixe esta frase nos comentários. Lobo alfa, desperta. Escreva para lembrar que você não vai mais baixar as orelhas em busca de aprovação, que não vai mais trocar sua soberania por migalhas de afeto. E se você quer mais conteúdo como este, sem coleira, sem domesticação, onde a psicologia se torna uma lâmina para cortar suas correntes, inscreva-se. Não por mim, por você, porque cada vídeo será mais uma ferramenta para destruir o que está silenciosamente te escravizando. Aperte o botão e ative o sino. Não há motivação doce aqui. Aqui é a verdade crua, e isso, em um mundo cheio de cães domésticos, vale mais que ouro. E agora, não pare aqui. O próximo vídeo que você vai assistir é mais importante que este que acabou de ver. Porque o que despertou dentro de você precisa de combustível, precisa de direção. Clique no próximo vídeo e continue alimentando o lobo que acabou de nascer.
E se quiser ir mais fundo, se quiser realmente entender quem você é por dentro, vá até a playlist e entre no nosso canal Impulso Quântico. Lá você vai aprender mais sobre si mesmo, sobre os segredos que sua própria mente esconde de você. Porque lembre-se, aquele que desperta uma vez nunca mais consegue fingir que está dormindo. Continue caminhando com presas, olhando com instinto, obedecendo menos e dominando mais. O lobo que nasceu em você tem fome, e essa fome só se sacia com mais verdade. Até o próximo despertar, ou até que você decida parar de alimentar o cão que já morreu.